Você sabia que o estresse é o causador de muitas doenças? Muitas vezes você está tratando os sintomas. Procure descobrir a causa de algum estresse traumático e você vai obter saúde e coerência cardíaca. Fala, criativos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Jaque McDowell. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como o estresse é a causa das doenças e como a coerência cardíaca pode tratar e reverter esse quadro, e não mais sofrer desse mal com um exercício de coerência rápida. Eu sou Jaque McDowell, especialista em História da Arte pela PUC, doutora em Ciência pela USP e pós-doutorando na Fiocruz. Sou uma arte cientista. O tema de hoje é sobre o estresse e a causa das doenças. Aqui eu te ajudo a destravar a sua autoestima através da coerência cardíaca, mesmo que você não se sinta capaz. Vamos lá? Eu já expliquei para vocês o que é coerência cardíaca. Que coerência cardíaca é um estado psicofisiológico onde a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória se encontram em perfeita harmonia com as outras funções cíclicas do organismo. Quando acontece alguma dessas funções, essa frequência cardíaca ou a pressão arterial, quando elas estão em desalinho, a gente não tem coerência cardíaca. Você percebe isso no seu corpo? Para buscar esse conhecimento sobre coerência cardíaca é crucial para o desenvolvimento de obter e manter uma saúde física e mental, tendo o cérebro e o coração como protagonista dessa ação. Existem pelo menos 40 mil neurônios no coração que se comunicam com diferentes áreas do cérebro, incluindo a amígdala, o hipotálamo e o córtex. E hoje nós vamos falar sobre o hipotálamo, como que ele entra em acordo com o nosso corpo. Então vamos lá. O hipotálamo, ele interpreta, ele tem a percepção do ambiente. A mente humana, ela percebe o ambiente e se ela perceber que existe alguma ameaça, ela vai perceber o estresse desse ambiente. E ela vai enviar essa informação para a glândula pituitária, que fica também ali no cérebro. A glândula pituitária, ela é responsável por enviar todas as informações para as 50 trilhões de células que nós temos dentro do nosso corpo. E se ela percebe, se ela receber a informação do estresse do ambiente, na mesma hora ela vai enviar então para o sistema eixo hipotálamo pituitário adrenal. E o que é eixo hipotálamo pituitário adrenal? A gente viu o hipotálamo, a gente viu que ele enviou a mensagem para a glândula pituitária e aí ele vai enviar então essa informação para as glândulas adrenal. A glândula adrenal, ela fica exatamente em cima dos rins. Então, ela vai liberar os hormônios do estresse, que esses hormônios eles vão para o corpo e vão desligar o sistema imunológico do corpo. E a gente vai entender como é que ela vai fazer isso. Presta bem atenção. Nós temos nas nossas células, o caminho das células, elas fazem o seguinte. Quando elas veem os nutrientes, quando ela recebe os nutrientes, que são os sinais positivos, elas abraçam esses nutrientes. Então, aqui você vai perceber, aonde está as bolinhas pretas são os nutrientes e o azulzinho são as células, ok? Mas, se ela perceber que existem toxinas, que os sistemas negativos, o que ela vai fazer? Ela vai fugir.
ela vai fugir desses nutrientes, dessas toxinas. O que acontece? Quando ela recebe os sinais de nutrientes, e a função das células é de crescimento, manutenção e saúde do nosso corpo, ela vai abraçar os nutrientes e vai fazer isso, crescimento, né? Vai ter manutenção e vamos ter saúde. Mas se elas perceberem que há toxinas, aqueles hormônios que foram enviados para o corpo, né? São as toxinas, e elas saírem correndo, elas vão se fechar. E quando elas se fecharem, elas não vão poder nem crescer, nem manter, nem fazer a manutenção e nem dar saúde. Por quê? Porque as células, esses hormônios, eles vão enviar hormônios do estresse para toda a corrente sanguínea. E quando enviar essas, a gente chama de catecolaminas, eles vão enviar, então, para empurrar o sangue, para preferencialmente nos braços e pernas. Por quê? Porque quando a gente está em sistema de estresse, a gente tem duas questões: ou a gente foge, ou a gente luta, certo? Então, ou a gente foge, ou a gente luta, a gente vai precisar de energia. E se a gente precisa de energia, a gente vai precisar dessas energias para os nossos braços e pernas. Ou seja, ele vai enviar esse sangue para os braços e pernas. Mas aonde estava a maior parte desse sangue? Você imagina? A questão é, onde estava o sangue antes? Nas vísceras. A função do sangue é de crescimento, manutenção e saúde. Lembra que eu estava falando? E se o sangue não está mais nas vísceras, o que acontecerá com as suas funções de crescimento, manutenção e saúde? Se você não está crescendo, você está em modo de proteção. E se você está em modo de proteção e não está crescendo, porque as suas células estão fechadas, o que está acontecendo com o seu corpo? As células, elas se multiplicam. A cada 3 dias, ela vai renovando todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos. Se ela não está em modo de crescimento, e sim de proteção, se elas estão fechadas, o que vai acontecer? Nós não vamos estar crescendo, certo? E não vai estar sendo trocado essas células. Então, o que vai acontecer com as nossas vísceras? Elas não estão crescendo, elas não estão em manutenção, elas estão fechadas. E aí é a grande questão, que quando elas estão fechadas, como que a gente vai poder crescer de fato, certo? Então, é necessário que a gente entenda que o nosso corpo ele já é cheio de bactérias, de vírus e parasitas. Quando a gente está sob o estresse, você não está substituindo as células numa taxa normal, ou seja, os hormônios do estresse, eles desligam o sistema imunológico. Esse é o nosso sistema imunológico. De quando tem os nutrientes, eles estão abraçando, eles estão se alimentando desses nutrientes e tendo a função delas de crescimento, de manutenção dos nossos órgãos, das nossas vísceras. E, consequentemente, vai nos dar saúde. Mas se a gente não está nesse crescimento e estamos em proteção, de novo, é importante que a gente entenda isso. Então, o nosso sistema imunológico vai estar desligado. E aí,
como o nosso corpo é feito de parasitas, de vírus e de bactérias, porque a gente já é infectado, nós já temos todos esses vírus. O que precisa é uma chavezinha. Como é que a gente vai fazer? Como é que liga-se a chave? Quando as nossas células estão em modo de proteção. Porque quando ela está em modo de proteção, elas se fecham. E aí não tem como elas estarem abertas para o crescimento e a manutenção e fechadas ao mesmo tempo. Não tem como isso acontecer. Ou elas se fecham e dão um tempo até todo esse fluxo sanguíneo voltar ao normal, ou elas estão em modo de crescimento, né? Ou seja, a coerência cardíaca, como a gente estava falando, que é a respiração, a circulação, a frequência cardíaca, junto com todas as funções cíclicas. Se a gente está com o nosso corpo em coerência cardíaca, a gente está tendo crescimento, saúde e manutenção. Mas se não, a gente está em proteção, a gente está no modo de fuga ou luta, né? E fuga e luta também são questões bem preocupantes, porque você pode ter uma questão, um estresse, e se você não lutar, se você se manter, se você fugir, você pode ficar bloqueado. E se você ficar bloqueado e não tiver esse entendimento que você precisa lutar para passar por esses obstáculos, mais difícil ainda vai ser as suas funções cíclicas voltarem ao normal. Dá para perceber isso? E se você vive num ambiente estressante, com pessoas tóxicas, como é que você vai conseguir fazer com que esse sistema volte? Pois bem, eu queria mostrar essa faixa aqui para vocês. Então, só para que a gente possa ter uma noção, né? A gente tem o estresse de um lado, para vocês verem, o estresse de um lado e felicidade, amor e autoestima do outro. Então, como eu estava falando, quando as células se fecham, a gente está no estresse, a gente está na fuga e luta, né? A gente não cresce. Mas, se a gente também não tiver estresse, e tiver exatamente nessa faixazinha amarela que eu botei aqui bem no meio, a gente também não vai estar em crescimento. Por quê? Eu não estou lutando, não estou fugindo, mas eu também não estou crescendo. Por quê? Porque eu preciso de sinais positivos para crescer. Então, quando eu ultrapassar essa faixa, quando eu tiver felicidade, amor e autoestima, aí sim as minhas células vão estar em crescimento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de diversão, felicidade, tranquilidade, coerência cardíaca. Porque quando você tem coerência cardíaca e quando você entende que você pode ser feliz, né, ter autoestima, o seu corpo vai estar em crescimento, as suas células vão estar em crescimento. O corpo não, vai que cresce para os lados, não é nada. Não é isso. As nossas células vão estar em crescimento. As nossas células vão estar em manutenção com o nosso corpo e, consequentemente, a gente vai ter saúde. Agora, se a gente não conseguir ter esse entendimento que amor, felicidade, autoestima fazem parte da nossa vida, da nossa saúde, né? A gente pode ou não ter nada disso, né? Ficar ali no meio, ou viver no estresse, na fuga e na luta. E existem situações que se prolongam por tanto tempo,
que a gente acaba achando que isso é normal, né? É normal ser maltratado, é normal te desrespeitar, é normal. Não é normal, isso não é normal para ninguém. Você precisa ter esse entendimento. Como é que a gente vai ter isso? Primeiro, você precisa entender que você é responsável pela sua saúde. Você é responsável por esse corpo que você habita. Vamos falar assim? Então, se você perceber, se você tiver entendimento, gente, como é que aquelas pessoas conseguem viver felizes? Como é que elas conseguem viver tranquilas e eu não? Qual é o ambiente que eu estou vivendo que eu já estou achando que é natural, que eu já estou achando que é normal? Tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí a gente já falou sobre bloqueios culturais, bloqueios emocionais, bloqueios perceptivos, né? Que tem a ver com essa questão de falta de felicidade, de viver num ambiente estressante, de viver uma vida com estresse. Eu vivi durante muitos anos por conta de estudo, de achar que eu não era possível, que eu não era capaz de fazer aquilo, eu vivia estressada. E aí, quando eu encontrei a coerência cardíaca, né, quando eu entendi que a gente precisava viver a coerência cardíaca, que a gente precisava ter essa respiração tranquila, e não é só isso, né, tem outras coisas mais, mas viver com coerência cardíaca é viver o bem-estar, é viver com qualidade de vida. E é isso que eu tenho proposto para vocês aqui, viver com qualidade de vida. Então, se você está constantemente estressado, você está colocando muitos hormônios na corrente sanguínea para lutar ou fugir. E esse é um dos motivos que a gente começa a ficar doente, ok? Então, a gente precisa ter entendimento dessa coerência cardíaca, que não é, a coerência não é esse meio, não é estar no meio. O meio é não ter estresse, mas também não ser feliz, né? Não. Ter coerência cardíaca é estar na parte da felicidade, do amor, da autoestima. E a frequência cardíaca de uma pessoa, ela varia do mesmo dia em virtude de diversos fatores, né? Como alimentos, sono, medicamentos, atividades físicas, atividade mental, expectativas e até mesmo crise de ansiedade. Então, é importante que você mantenha e tenha entendimento dessa frequência cardíaca. E eu vou te dar um exemplo. A frequência cardíaca, ela se difere de idade, né? Por idade. Então, digamos, de 8 aos 17 anos, a frequência cardíaca é de 80 a 100 batimentos por minuto. Em mulheres de 18 a 65 anos, esses batimentos ficam entre 73 e 78 batimentos por minuto. Em homens, nessa mesma faixa etária, de 18 a 65 anos, é entre 70 e 76 batimentos por minuto. Então, a partir dos 65, a pessoa tem de 50 a 6 batimentos por minuto. Então, a gente percebe que existe uma frequência cardíaca por idade. E a gente precisa ter esse entendimento, e a gente precisa buscar saber qual é a nossa frequência pela nossa idade. Se a gente estiver fora dessa faixa que eu falei para vocês, é importante que você entenda que você pode estar em constante estresse e sua frequência cardíaca pode estar desregulada. Então, é necessário que você, para que tenha autoestima, você precisa também ter uma frequência cardíaca normalizada, ok? Então, eu vou passar a vocês um exercício de coerência rápido. É um dos exercícios que a gente faz para se obter a coerência cardíaca. Vamos lá? Então,
A gente vai colocar a nossa mão no peito, né, como se fosse colocado os dois dedinhos, e você aproveita e coloca a palma. Você pode botar a outra palma em cima, só para você perceber melhor a sua respiração. No final da respiração, você vai respirar, e no final da respiração, você vai segurar o ar por uns 2 segundos antes de expirar novamente. Vamos fazer? Vamos lá. Isso. E você vai fazendo esse exercício de coerência rápida. E esse exercício ele tem como objetivo trabalhar a respiração até que ela se torne suave e leve. Então, você vai fazendo esse exercício até você poder ter entendimento. Se antes eu estava ofegante, né, antes eu estava ansioso, você faz esse exercício, leva o ar, inspira, né, respira, segura por 2 minutos, 2 segundos, desculpe, e depois inspira normalmente. Então, você vai fazendo isso e você vai perceber o batimento cardíaco de forma bem tranquila. A partir desse momento que você perceber esses seus batimentos cardíacos tranquilos, leves e suaves, você vai obtendo então a coerência cardíaca, tá? Esse é um exercício muito simples, muito rápido, que dá para qualquer pessoa fazer. E aí, eu vou fazer um desafio a vocês. Lembra que eu estava falando sobre o estresse e o ambiente que nos deixa estressado, o ambiente por onde andamos? Então, o desafio é o seguinte: eu desafio você a buscar um maior número de coisas interessantes nos ambientes que você vive. Por exemplo, na escola, no trabalho, por onde você anda, por exemplo, esse transporte, por onde você vai quando você está, né, em transição, saindo da sua casa, indo para o seu trabalho. Comece a buscar coisas interessantes e legais, né, nesse ambiente que você está vivendo. Assim, não adianta dizer que não há nada de interessante, né? Lembre-se das experiências antigas, busque realmente alguma coisa boa, né, desses ambientes. E o que você pode fazer para que esse ambiente seja agradável, seja feliz, para que você eleve sua autoestima. Então, se você quiser comentar, né, faça um comentário aqui com a gente no nosso canal, vai ser interessante, importante, para que a gente possa entender assim, você está conseguindo obter essa coerência cardíaca com essa coerência rápida, com esse exercício de respiração? Você está tendo entendimento desse canal, do que é de fato? Então, coloca lá nos comentários, né? Então, você entendeu que viver feliz é a chave de uma vida saudável, certo? Disruptores, seja feliz, tenha coerência cardíaca. O que eu tinha para falar com vocês hoje era sobre como o estresse é o causador de doenças. E se você gostou, deixa um like e um comentário. Acompanhe-nos nas redes sociais. Estarei semanalmente trazendo conteúdo que vão ajudar a destravar sua autoestima com coerência cardíaca. Até a próxima.